Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, graça e paz e graça para todos, amém. Estamos no DIP, Domingo da Igreja Perseguida, promovido pela Agência Missionária Portas Abertas, e a igreja já realiza esse evento há alguns anos, hoje na direção do casal muito abençoado, que é Eda e Kaline, os outros anos na direção da nossa irmã Elisângela, que desenvolveu um bom trabalho, e antes de Elisângela, Camila, que iniciou esse trabalho conscientizando a igreja sobre a importância da obra missionária, sobretudo em parceria. Acredito que já faz um bom tempo que nós estamos aliançados com Portas Abertas, apoiando essa causa, divulgando esse trabalho, de modo que se tornou compromisso do nosso calendário anual. Eu tenho um amigo que está na Índia, que é o Álvaro, e ocasionalmente ele nos traz informações sobre essa nação. E esse ano a Índia foi escolhida pelo DIP, para que as nossas orações estejam voltadas para esse povo. A cultura, conforme vocês já sabem, ela é de crença hinduísta, e a crença hinduísta acredita em um sistema de casta, onde divide por karmas, onde o objetivo é alcançar o nirvana. É uma visão cíclica ao invés de uma visão linear. É uma cultura animista, acredita que tudo tem um espírito, panteísta, que Deus é tudo e tudo é Deus. Por essa razão, nesse local existe mais de 33 bilhões de divindades veneradas. Lá existe o rio Ganges, muito conhecido. Uma novela recente que passou na Globo mostrava só o lado bom da Índia, quando existe outro lado cruel, de miséria, de pobreza na Índia, terrível. E esse rio Ganges, quando as pessoas se banham, vai passando os animais mortos, e as pessoas não têm a mínima noção de higiene, são tristes doenças adquiridas. A história da Índia, homens de Deus já pisaram lá, como William Carey, fez um excelente trabalho, um trabalho extraordinário. Passou anos e anos evangelizando para que um nativo se convertesse. E no dia que esse nativo se converte no outro, simplesmente o matam. Ele passou mais de 10 anos fazendo a Bíblia para a língua, o dialeto indiano. No dia que ele consegue escrever a Bíblia, simplesmente ateiam fogo na sua gráfica e queimam tudo. E aí um dos cristãos perguntaram a ele, cara, e agora? Ele estende suas mãos aos céus e diz, Deus é soberano. Vamos dormir porque amanhã temos um longo trabalho a fazer. Vamos começar tudo de novo. Impressionante o mover do Espírito na vida desses homens. Ele perdeu 2 esposas nas terras indianas. Casou com a primeira morreu por causa da aflição e a opressão naquele lugar. Casou novamente, a segunda morreu. E foi perseguido até os últimos dias da sua vida. Existe um selo na Índia, em homenagem a William Carey, que alfabetizou a Índia. Um povo realmente muito leigo, muito ignorante. Esteja orando pela Índia. Um dia eu creio que Deus há de me levar. O convite não falta da parte do nosso irmão Álvaro, mas nós precisamos dessa direção e dessa visão de Deus para pisar naquela terra. Terra essa que tem 33 milhões de Deus. Sério? 330 milhões de deuses. É Deus, é muito Deus, né, gente? Lá, minha mãe contou uma história uma época, eu nunca esqueci, que colocaram um homem para morrer e soltaram os animais ferozes, e enquanto isso ele pegou um banquinho e foi orar nesse banquinho. E os animais famintos simplesmente não devoraram. E aí o missionário pensou, evidentemente
um raciocínio muito lógico. A partir de hoje, essa nação vai reconhecer que Deus é o Senhor. Aí quando prende os animais, todo mundo entra naquela área, naquela zona bem restrita e começa a adorar o banquinho. Levanta o banquinho, esse é um Deus poderoso, esse é um Deus grandioso. O banquinho onde o missionário se ajoelhou para orar. Isso que a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eis aqui algumas informações acerca da Índia. Esteja orando por essa nação, esteja orando por esse povo, esteja orando por esse país. Amém? Queridos, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 9. Projeção? Liga só essa daqui. O meu maior interesse é a projeção. Estou com esse bichinho aqui, ele vai me socorrer aqui em relação à iluminação. Tablet há de me socorrer aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Esse é o texto básico. Nós não vamos fazer uma hermenêutica, nem uma exegese. Na realidade, não vamos nem trazer uma palavra expositiva nesse texto. Me perdoe por isso. A mensagem ela tende a seguir uma questão mais temática. E existem informações acerca da perseguição. Os irmãos precisam se conscientizar dessa realidade, porque ocasionalmente algumas pessoas me perguntam por quê, para quê, como agir diante das perseguições, diante dos perseguidores. Esse é o nosso maior intuito. Mas para que exista um texto básico, áureo, para a nossa reflexão, esse é o texto esse também escolhido como temática desse ano para a igreja perseguida, para domingo da igreja perseguida. 2 Coríntios 4, 9, de modo que eu só queria ler a parte inicial. Perseguidos, porém não desamparados. Vamos repetir juntos? Perseguidos, mas não desamparados. Mais uma vez, perseguidos, mas não desamparados. Querido, o apóstolo Paulo, ele consola a igreja em sua era. Igreja essa, como todas as demais igrejas que viveram sobre perseguição ardil, perseguição terrível. Na verdade e em verdade vos digo que a igreja nasce sobre perseguição, cresce sobre perseguição, se expande, se desenvolve sobre perseguição. A igreja vive sobre perseguição. Durante toda a história sempre houve perseguição. E a igreja que será arrebatada é justamente a igreja perseguida. Não é a igreja dos pseudos cristãos, dos cristãos nominais. Cristãos nominais são aqueles que são conhecidos como cristãos, mas não têm vida cristã. A igreja arrebatada é a igreja dos cristãos justamente perseguidos. E a palavra do conforto, de consolo para o apóstolo Paulo é justamente essa: perseguidos, mas não desamparados. E é incrível, permita-me aqui trazer essa alusão, o quanto Deus se faz presente no meio do seu povo, amparando, confortando e consolando. Quando Estevão está prestes a morrer, apedrejado pela liderança religiosa da sua época, que não conseguia entender nem aceitar a mensagem da cruz, loucura e vergonha, loucura para uns, vergonha para outros, loucura para os gregos, vergonha para os judeus. Mas a Bíblia nos fala que Estevão, sendo o primeiro mártir, o evangelista Estevão, sendo o primeiro a morrer em nome de Cristo Jesus, ele viu Jesus em pé. É interessante isso, porque a gente sempre encontra Jesus sentado no trono à destra de Deus Pai. Mas essa observação, as entrelinhas do texto chamam muito a minha atenção. E Jesus estava em pé para receber Estevão.
Ou seja, para receber o primeiro mártir, Jesus recebeu ele em pé, em posição de honra, como se dissesse: seja bem-vindo, meu filho amado. Há um lugar para você no meu reino. E Estevão morre não desesperadamente, morre como Jesus morreu. Não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem, rogando por seus algozes. Incrível isso, né, gente? Incrível como Deus se faz presente. Quando Paulo estava na estrada de Damasco perseguindo os cristãos, Jesus intervém e diz: Saulo, Saulo, por que tanto me persegue? Saulo pensava que estava perseguindo os cristãos e de repente aparece o próprio Cristo dizendo: por que tanto me persegue? Então há um Deus que ampara. Essa oração, esse clamor que nós fizemos aqui, eu já ouvi inúmeros relatos de cristãos que sentiram essa força, que sentiram essa cobertura espiritual, trazendo consolo, trazendo conforto. Então nossas orações nunca são vazias. Aproveitando o ensejo, sempre lembre-se de orar pelos cristãos perseguidos, porque Deus há de enviar o refrigério. Irmãos que estavam abatidos e simplesmente foram, confortados. E depois, quando procuraram saber, a igreja estava orando exatamente naquela hora, naquele dia, naquele mesmo instante. Então, perseguidos, mas não desamparados. Agora vamos ao estudo, à reflexão por meio desses slides. A temática é perseguição aos cristãos. Perseguição aos cristãos. Bem, se você é cristão, prepare-se. Na verdade, esteja preparado. É inevitável que haja perseguição em nosso meio. A gente fala dos cristãos perseguidos ao ponto de serem ameaçados e viverem sobre uma tortura, sobre um jugo opressor. Mas há uma grande realidade também que deve ser ponderada, que são os cristãos hoje aqui. Nós estamos sobre uma perseguição ideológica, sobre uma guerra ideológica. Se você não se posicionar por amor a Cristo, você ainda não entendeu o seu cristianismo, a essência e a natureza do cristão. Haverá um momento que todos vão ter que se manifestar. Haverá um momento que não tem como se omitir. E infelizmente a gente vive diante de uma igreja muito passiva nos dias atuais. Perguntaram ao chanceler, reitor da Universidade da Mackenzie em Recife, algo interessante. Eles pensam: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Interessante essa pergunta, né? Um aluno simplesmente questionou: se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Imagine a resposta do reitor: não, querido. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Não tem como. A luz milita contra as trevas e as trevas jamais suportarão a luz. Pode perceber a reação de ódio, o discurso de ódio que se tem ao Evangelho. E mais do que nunca é necessário, principalmente eu acredito que estamos vivendo nos últimos tempos, refletir sobre isso, para que você não se sinta perdido no tempo e no espaço, desconectado, desnorteado. Então, a primeira realidade, vamos refletir sobre a perseguição cristã. A primeira realidade é: por que os cristãos são perseguidos? Você já se perguntou isso? Por que os cristãos são perseguidos? Uma boa pergunta, né, gente? Não se adianta não um pouco. Fica aqui, acompanha o raciocínio. Por que os cristãos são perseguidos? Eu, sinceramente, francamente falando, já me fiz essa pergunta várias vezes. Por que os cristãos são perseguidos? Bem, resposta. Algumas respostas a ser refletida. Letra A: por causa do mundo decaído. Aqui está um equívoco, tá? Por causa do mundo decaído.
Então os cristãos são perseguidos por causa do mundo pecaminoso, por causa do mundo decaído. Então os cristãos sofrem essa perseguição. Então a primeira realidade para a gente entender é que a gente vive na contramão do mundo porque o mundo está na contramão de Deus. Não é que a gente esteja na direção errada. Consegue entender? Nós vivemos na contramão, nadando contra a maré mesmo. Não é que nós estejamos errados, é porque o mundo está contra a direção de Deus e a gente está contra a direção desse mundo. Então, por que os cristãos são perseguidos? Letra A, por causa do mundo decaído. Olha o que Jesus nos diz em João 15, 18. Olha lá. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E se você for ver os textos posteriores, vai dizer o seguinte, versículo 19, 20. O mundo só ama o que lhe pertence. Por isso vós não sois do mundo, assim como eu também não sou. Por isso eu vos escolhi. Por essa mesma razão, o mundo vos odeia. Não se engane. Não se engane. As palavras de Cristo não podem falhar. Não podem falhar. Quando Jesus disse o mundo vos odeia, não pense que nós estamos aqui nesse mundo para conquistar a simpatia. Jamais teremos essa simpatia. Por mais diplomático que você seja, por mais gentil, cordial, educado, benquisto, não adianta. Se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós me odiou a mim. Você é bom? Parabéns. Você é melhor do que Jesus? Você é honesto, justo? Você é agradável? Parabéns. Você se acha melhor do que Jesus? Se perseguir a Jesus, imagine o que farão conosco. Por isso que Jesus disse, não é o servo acima do seu Senhor. Se perseguir o seu Senhor, também perseguirão os seus servos. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, por causa do mundo decaído, outra verdade. Letra B. Ainda diante da pergunta, por que os cristãos são perseguidos? Por causa do nome de Cristo. Olha o que está escrito em Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Por causa do nome de quem? O nome de Darwin, de Marx, de Freud? Não. Por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, por que esse ódio? Por causa do nome de Cristo Jesus. Gente, estima-se que são mais de 150 mil cristãos morrendo todos os anos. Milhares de cristãos, nesse momento, estão sendo torturados a trabalhos escravos, em zonas terríveis, isolados. Eu estive naquela nação, a bandeira, eu a vi, Coreia do Sul. Está lá no cantinho, ela. Deixa eu ver se é ela mesmo. Não. Coreia. Aqui. Todos os dias eles oram de 5h30 às 6h30. Houve um momento que eu fiquei curioso e perguntei à intérprete Gina. Ela é da Coreia, morou no Brasil um tempo, hoje mora em Los Angeles. Eu perguntei a ela o seguinte: olha, por que esse povo terminou a oração todos os dias de 5h30 às 6h30, a oração clamou da madrugada? Ajeita aí, por favor. Fiquei tão curioso, eu perguntei, por que esse povo ora com tanto ardor, com tanto fervor, com tanto empenho, com tanta entrega? Todo mundo saiu e ficou uma equipe de pessoas lá assim, sentada nos lugares dele, clamando ao Senhor. Aí ela disse o seguinte: é porque eles têm familiares que nesse momento estão do outro lado da fronteira.
debaixo de um regime comunista, socialista, opressor, que persegue os cristãos. Eles estão onde? Na Coreia do Norte, a nação que mais persegue aos cristãos há mais de 10 anos consecutivos. O maior anseio deles é poder um dia rever seus familiares. Aqui existem esposas, existem filhos, existem pais, de pessoas que estão do outro lado e não sabem se um dia os verão novamente. A dor é grande, né, gente? É aquela igreja ora, com veemência, na efervescência do Espírito, porque vive debaixo da perseguição. E por que essa perseguição? E odiados de todos. De quantos? Tem como, gente, fugir dessa realidade. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Por causa do nome de Cristo. Então, por que os cristãos são perseguidos? Por causa do nome de Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar por um momento, por uma fase, por uma estação. Há cristãos que perseveraram por ocasiões, mas é perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe o que me deixa, às vezes, me deixa indigesto? Isso é indigesto. É saber que enquanto a realidade desses cristãos é a sobrevivência, a realidade dos nossos cristãos, principalmente brasileiros, são as discussões teológicas. Já parou para pensar sobre isso? Quantos cristãos lá, por isso que a igreja cresce. A Coreia do Sul hoje é a maior nação missionária, a nação que mais envia missionários, a nação que mais investe em missionários, a nação que na Segunda Guerra Mundial, no início, foi declarado falência total. Hoje é uma nação mais próspera, está entre as nações mais influentes. Resposta do povo que ora. O povo que ora, Deus tem abençoado esse povo. Então, quanto à realidade dele é a sobrevivência, a nossa realidade são as discussões teológicas. E como o inimigo é sutil. Como o inimigo é sutil, porque ele se infiltra dentro das igrejas, promovendo dissensões, promovendo facções, no intuito de desagregar, de criar raiz de amarguras que contamina toda uma congregação. Gente, enquanto a gente está discutindo aqui tricotomia, dicotomia, enquanto a gente está discutindo essas questões irrelevantes, eles estão vivendo o Evangelho, vivendo o reino de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão aqui? Glória a Deus. Então, por que somos perseguidos? Por causa do nome de Cristo. Letra C, uma outra realidade. Por que os cristãos são perseguidos? Por causa da vida de Cristo. Está escrito em 2 Timóteo 3,12. O que é que está escrito? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma outra realidade por causa da vida de Cristo, por causa do mundo decaído, por causa do nome de Cristo, e agora por causa da vida de Cristo. Não é simplesmente por causa do nome que nós professamos, por causa do nome que nós anunciamos, agora é por causa da identificação com a vida, com o comportamento, com a postura, com a conduta. A Bíblia, em outra versão, vai dizer, nesse mesmo texto, vai dizer bem assim: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, na medida que você se identifica com Cristo, em sua maneira de ser, em sua maneira de viver, você vai causar infortúnio. Você vai causar algum tipo de incômodo, seja no seu local de trabalho, seja aonde for. Aonde for. Então, por que os cristãos são perseguidos? Eis aí algumas verdades. Para que a gente não entre numa paranoia e comece a questionar a essência da perseguição, a natureza da perseguição, sem a verdadeira informação do que há por trás de tudo isso. Essa é a realidade, gente.
O mundo só ama o que é do mundo. Por isso que o mundo nos odeia. O nome de Cristo sempre será odiado. E aqueles que querem ser cristãos serão perseguidos. Olha para a nossa história. Você vai olhar que os apóstolos, todos morreram, exceto João, que morreu por uma morte natural, mas os demais foram perseguidos. Sabe que você já ouviu, eu já trouxe um estudo aqui pela manhã sobre a morte dos apóstolos, o martírio de cada um. Uns foram apedrejados, como Estevão, outros foram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro. Uns foram decapitados, como Paulo. Outros foram jogados em óleo fervendo, como um Tiago. Outros foram simplesmente incendiados, colocaram fogo em seu corpo, carbonizado. E assim foi a vida de todos os cristãos primitivos. Alguns foram colocados na arena para ser espetáculo para esse mundo, onde soltaram animais ferozes, selvagens, silvestres, toda a sua fúria. Não sei se você já viu uma cena, né, que existe mostrando esse fato. Os animais avançam sobre as crianças, sobre as mulheres que tinham bebês no colo. Sabe o que é interessante? É que todos eles tiveram a oportunidade de negar o nome de Jesus, mas não negaram. Bastava negar o nome de Jesus e não negaram. Aí quando eu olho para essa igreja e olho para a realidade da nossa igreja, que não nega o nome de Jesus por coisas tão banais, por um ritmo, por um show, por uma pura ganância, por um status, por uma posição, às vezes por um relacionamento. E as pessoas, dá para entender o disparate que existe, a diferença exorbitante de comprometimento, de falta de envolvimento. Davi Boteiro, lá no seminário, um dia a gente estava comendo ovos com bacon. Isso aí tem tudo que é lugar, mas eu aprendi com ele, eu ouvi da frase dele. Davi Boteiro é um dos homens que mais investe em missões, ele é dono de uma agência chamada Missões Radicais. Ele é um senhor de idade, barba longa, e eu duvido que tenha alguém no Brasil com mais impacto missionário do que esse homem. E ele disse o seguinte: sabe qual é a diferença de ovos e bacons aqui? Aí todo mundo ficou aguardando ele falar, e ele disse bem assim: é porque os ovos vêm da galinha que se envolveu, mas o bacon vem do porco que se comprometeu. Você é porco ou galinha na obra missionária? A galinha põe o ovo e pronto. Agora o bacon do porco não, ele precisa ser sacrificado. Ele perguntou: você é ovo? Ou melhor, você é porco ou você é galinha na obra missionária? A gente ainda não entendeu a urgência, a emergência e a iminência volta de Cristo Jesus. E por isso, há esse apelo para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho seja propagado até os confins da terra, a todas as criaturas. A todas as criaturas. Então, quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Amém? Porque os cristãos são perseguidos? Os irmãos entenderam? A realidade que é ser cristão, meu amigo, existe uma cruz. Jesus nunca iludiu ninguém. Jesus disse: nega a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Não existe esse céu na terra como alguns propagam. Aqui na terra é cruz, meu irmão. É cruz. É cruz. E não adianta pedir a Deus uma cruz mais leve. Peça a Deus ombros mais fortes para que você possa carregar a sua cruz até o fim. Amém? Isso lhe assusta? Isso lhe preocupa? Perdoe-me a franqueza. Meu sincericídio. Talvez esse seja o meu maior problema. Sincericídio, né? É a sinceridade que torna-se suicídio. Se isso lhe assusta, se isso lhe preocupa, você entrou no Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou em você.
O dia que o Evangelho entrar em você, você vai entender que viver é Cristo e morrer é lucro. Se vivemos, para Deus vivemos. Se morremos, para Deus também morremos. Gente, quando eu estudo a história missionária, olha só, você sabia que houveram jovens que se candidataram voluntariamente para serem escravos em países inóspitos e regiões tribais, sem ter a certeza e a esperança de que um dia voltaria para suas casas? Eles se candidataram e foram para essas regiões, para que Cristo viesse ser anunciado. Existe uma história dos moravianos, onde jovens se dedicam aí a um povo bem bárbaro, e aí o pastor pede para que eles não vá, a família pede para que eles não vá, todo mundo ora para que eles não vá, e eles simplesmente, quando pegam a embarcação e quando estão dispostos aí, estão se despedindo, indo em direção àquele povo, alguém pergunta: por quê? Eles se abraçam, apontam para os céus e dizem: digno é o Cordeiro. Não precisa dizer mais nada, né? Digno é o Cordeiro. Porque os cristãos são perseguidos, essa é a realidade. Segunda verdade a ser refletida: como reagir diante dos perseguidores? Essa é boa, não é? Você está sendo perseguido? Não sei quem está lhe perseguindo, mas você está sofrendo essa perseguição. A pergunta é: como reagir diante dos perseguidores? Pode ser seu patrão, pode ser seu colega de trabalho, pode ser seu funcionário, pode ser seus pais que não admitem que você seja cristão, pode ser o cônjuge, pode ser os filhos, pode ser os vizinhos, pode ser qualquer tipo de parente. Como reagir diante dos perseguidores? Gente, letra A: orar pelos perseguidores. Amém? Temos que orar por aqueles que nos perseguem. Isso é o que Jesus nos diz em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás nos céus. Orar para que eles se convertam, para que eles compreendam o Evangelho. Tinha um tio, que Deus já o levou para a glória, que vivia perseguindo a minha mãe por ser cristã, e minha mãe vivia orando por ele, até que um dia ele se converteu e chegou em silêncio em casa. Minha mãe sempre preparava um jantar quando ele vinha. Ele morava em Maceió, ainda hoje minha tia mora lá com os filhos dela. Sempre vinha e minha mãe logo percebeu algo diferente. Se aconteceu alguma coisa, ele olhou para ela e disse: a paz do Senhor. Se converteu, tornou-se um diácono da igreja, um homem muito usado. Infelizmente faleceu alguns anos atrás em um acidente trágico, e os bombeiros que foram socorrer ele disseram que ele morreu louvando ao Senhor. Eu não quis ver esse vídeo que circula aí entre a família, porque foi muito forte, mas ele morreu louvando ao Senhor. Então o que foi que minha mãe fez? Orou. O que é que um cristão deve fazer? Orar. Você está sendo perseguido, cuidado. De repente, não adianta falar. Eu lembro que onde eu trabalhava, na Vandes Informática, uma assistência de informática, eu fui técnico em informática, hoje eu não sei mais de nada, nem me perguntem, eu fujo disso. Eu acho que Deus estava me preparando, lidando com as máquinas, para depois lidar com máquinas piores ainda, mais complicadas ainda. Mas eu começava a falar de Jesus e alguns ficavam chateados, ficavam indignados. E Deus me disse: olha, você agora não vai falar, você vai viver. E eu louvo a Deus que um deles se converteu e até frequentou essa igreja durante algum tempo. Eu louvo a Deus que essa pessoa que se converteu, ela chegou para mim, a gente estava no computador ainda, antes dele se converter, eu já disse isso algumas vezes. Ela disse bem assim: com fulano eu aprendi a gostar de rock, com cicrano eu aprendi isso, com tal, e com fulano, ainda falou um monte de gente conhecida. Aí eu disse: não aprendeu nada que presta. Ele disse: você está enganado. Com você eu aprendi a ser honesto. Eu
Parei o computador, olhei para eles, finalmente pensei comigo, né? Valeu a pena. Ou seja, ensinar o evangelho através das atitudes. Quem trabalha nessas questões informáticas sabe que existe, não por conta dos empresários, mas por conta dos próprios funcionários. Existem questões que às vezes as pessoas exageram. E eu sempre me recusava a fazer isso, principalmente depois de cristão. Mas o evangelho ficou sendo anunciado e me faz lembrar isso da palavra de São Francisco de Assis, que dizia: prega o evangelho em todo tempo, quando for possível, use palavras. Prega o evangelho em todo tempo, quando for possível, use as palavras. Ou seja, você tem que pregar com sua vida, com seu comportamento, com sua conduta. Amém? Ore por aqueles que perseguem, assim que Cristo nos ensina, e foi isso que a igreja fez com Paulo, foi isso que a igreja fez com tantos outros homens que se converteram. Segundo, letra B, abençoar os perseguidores, Romanos 12, 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Gente, difícil, né? Difícil. Se você for ver o texto de Romanos 12, vai dizer: se teu inimigo tem fome, dá de comer; se teu inimigo tem sede, dá de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, porque fazendo isso amontarás brasas vivas sobre a cabeça do outro. Imagine colocar brasa viva na cabeça de uma pessoa. Ela fica inquieta, incomodada. É a prática do bem para aqueles que vivem no mal. Então, abençoar. Ou seja, você não vai pagar na mesma moeda. Você vai ser usado por Deus para abençoar aqueles que te perseguem. Mas qual é o intuito disso? Para que um dia os olhos dele se abram. Para que o evangelho possa alcançar a vida deles. Quer uma outra razão? Porque você tem que orar e abençoar? Eu vou te dar. Eu vou te dar aqui, ó. Tiago, capítulo 1, 20. Vai dizer que a ira humana não produz justiça divina. Eita, eu vou te dar uma receita muito boa, gente. Segura aí essa, vamos? Essa receita eu lembro de ter passado para Nicole um tempo. Tiago 1,20. Eu disse: Nicole, quer saber como é que eu procuro agir diante das afrontas, das injúrias, dos insultos? Tiago 1,20. Olha o que diz Tiago 1,20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você está sendo perseguido? Você está sendo caluniado? As pessoas estão tentando te denegrir, te difamar. Primeira coisa, irmão, não fica irado. Não fica com raiva. Os irmãos estão aqui? Alô? Não fica irado, porque a ira humana não produz justiça divina. A partir do momento que Deus vê ira no seu coração, Deus não vai agir com justiça. E aí você sabe que as pessoas estão usando de má fé, né, estão sendo ileais. O que é que você tem que fazer? Não fique irado. Ora por elas. Abençoa. Senhor, tem misericórdia. Senhor, abençoa. E a outra razão é Provérbios 24, 17, 18. Essa foi a que eu passei para Nicole. Ó, Nicole. Provérbios 24, 17, 18. Eu passei para Nicole dando o meu exemplo, né, dizendo: ó, como é que eu faço. Não é que ele estava passando por situação semelhante a essa, não. Provérbios 24, 17, 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Entendeu? A primeira coisa que você... Não fique irado. A ira humana não produz a justiça divina. Deixa que Deus vai agir. Deus sabe, viu? O próprio Deus diz bem assim: não vingueis a vós mesmos, amados. A mim pertence a vingança e eu retribuirei. O que Deus está querendo dizer? Que não vai deixar barato. Está ouvindo, irmão? Deus está dizendo: não vou deixar barato. Agora, não suje suas mãos. Deixa comigo. Deixa comigo. Deus diz isso em vários textos. E agora, olha o que Provérbios vai nos dizer, 24, 17, 18. Quando Deus começar a agir na vida daqueles que te perseguem, não é para você ficar alegre, não. Aí Deus para na hora. Né? E Deus não quer isso nem você, né, irmão? Vamos ser sinceros.
Então, a primeira coisa é não fica alegre, não. Como é que a pessoa fica alegre? Está vendo? Eu não disse? Foi mexer com o ungido de Deus? Toma! Não. Você fica calado. Até por estratégia você fica calado. Você fica calado. E aí, olha, eu vou ler de novo, viu? Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não regozijes no teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. A pessoa está ali perseguindo, humanamente, naturalmente falando, vamos lá, somos cristãos, mas somos seres humanos. Somos seres humanos, somos servos de Deus, ainda não somos totalmente santos, isso só quando ele vier com um corpo glorificado, adentraremos nos céus. Caso contrário, ele não precisava nem voltar, se houvesse a possibilidade da gente, por si próprio, se santificar e tornar-se anjo. Mas a realidade é que somos seres humanos, e naturalmente, humanamente, a gente deseja que essa pessoa venha sofrer pelo que ela está fazendo. Não é senso de vingança, não, gente, é senso de justiça. Se você já sofreu perseguição na sua vida, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não sofreu, se prepara, um dia ela vai vir, você vai lembrar do que eu estou falando. Quando a pessoa começa a caluniar, ele perseguir sem motivo, sem razão. Ei, detalhe, Jesus disse o seguinte: me odiaram sem motivo. As pessoas não precisam de um motivo para lhe odiar. Ei, escuta. As pessoas não precisam de um motivo, de uma razão. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não precisa. Lembra da história do vagalume e a serpente? A serpente querendo matar o vagalume fugindo de toda forma, de todo jeito. O vagalume se cansa e diz, para aí! Tá certo, eu me rendo, mas você vai me explicar algumas verdades aqui. Eu tenho 3 perguntas para fazer. Por acaso eu lhe fiz algum mal? Aí a serpente disse, não. Segunda pergunta, por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar, eu sou sua presa? Também não. Certo. Terceira pergunta, por que tanto insiste em me matar? Já que eu não lhe fiz mal, já que eu não faço parte da cadeia alimentar? A resposta da serpente qual é? Eu não suporto lhe ver brilhar. Quer ter perseguidores, irmão? Não precisa fazer muita coisa, não. Basta alcançar o êxito e sucesso na sua vida. Basta ser promovido no seu local de trabalho. Já viu aquele ditado, prego que se destaca, leva martelada? Basta assumir um cargo. Ministério na igreja, trabalhar para Jesus. Aí vão dizer, xelepa do pastor, bajulador do pastor. Essas estratégias de Satanás são tão antigas que não surpreende mais ninguém, né, gente? Essas ladainhas do Satanás são tão antigas que ninguém mais se surpreende. Quando eu ouço isso, eu digo só isso, conheço a tua voz, sei de onde vem e para onde vai. São ladainhas antigas, a mesma ladainha do inimigo. Então, gente, quando estiver sendo perseguido e vê a mão de Deus pesar, porque a mão de Deus pesa, porque Ele não pode falhar em sua palavra, não te alegres. Pastor, o que é que eu faço? Fica em silêncio. Deixa Deus agir. Porque se você começar assim, vai descer. Está vendo? Foi mexer comigo, foi fazer isso, olha o que Deus está fazendo. Deus simplesmente vai poupar aquela pessoa. E venhamos e convenhamos. Você não quer que isso aconteça, né? Os irmãos entenderam? A pessoa tem que aprender. E papai sabe ensinar. Né? Papai sabe ensinar. Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Deixa Deus trabalhar. Deus está agindo, a gente quer atrapalhar o agir de Deus. Não, manda mais, Jesus. Só não se alegra. Ok, gente. Como reagir? Ore. Abençoe. O que significa abençoar? Se essa pessoa precisar de você, essa pessoa que te negou várias vezes, que se negou várias vezes, seja você o contrário. Seja você o primeiro a acender uma luz na escuridão, o primeiro a estender a mão ao caído, a ajudar essa pessoa pela prática do bem.
Amém? Outra verdade. Como reagir diante da perseguição? Opa! Estão entendendo aí? Porque somos perseguidos. Como reagir diante dos perseguidores? Agora, como reagir diante da perseguição? Primeira verdade, não sei se dá para ler, gente? Primeira verdade, alegre-se na recompensa eterna. Olha só o que está escrito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 10, 11. O que fazer? Se alegre. Regozijai-vos. Exultai-vos na recompensa eterna. E grande é o vosso galardão. Já viu aquele ditado que ninguém atira pedra em árvores que não produz fruto? Alguém aqui já tirou pedra em pé de agaroba? Eu acho que não, né? Se tiver alguém aqui, pode internar. Agora, alguém aqui já tirou pedra em pé de manga? Já quebramos o telhado e tudo, né, gente? Então, bem-aventurado. Porque sabe o que significa? Se você está sendo perseguido, é que você está produzindo fruto. Gente, escuta isso em nome de Jesus. Quando você começar a ser perseguido, entenda que você está produzindo fruto. Que alguém está se incomodando. Que o inferno está se sentindo ameaçado. Eu lembro de um pastor, um desses heróis da fé, que dizia que o maior desejo dele é estar na lista de Satanás, com o primeiro nome na lista de Satanás, com o nome lá, os mais perseguidos. Está em primeiro nome. Procura-se, é igual o México antigo, né? Procura-se, recompensa. O pastor diz, o meu maior desejo é estar nessa lista. Primeiro lugar lá. Então regozije-se, se alegre. Em contrapartida, quando Jesus disse usai, ele diz o seguinte: ai de vós quando todos vos elogiarem, ai de vós quando todos vos aplaudirem, ai de vós. Ou seja, esse mundo nunca vai conseguir aplaudir e elogiar um verdadeiro cristão. Nunca. Então, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque grande é o vosso galardão. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, e contigo, meu irmão, não vai ser diferente. Olha o que está escrito em Atos 5, 41, 42. Atos 5, 41, 42. Vê se você chegou a esse nível. Atos 5, 41, 42. Atos 5, 41, 42. Assim está escrito: e eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome do Senhor Jesus. Está falando dos apóstolos aqui. Olha o contexto desse texto. No versículo 40 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Deram uma surra nos apóstolos e disseram: não fale mais do nome de Jesus. E soltaram. Aí no versículo 41 ele diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Versículo 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles apanham por falar de Jesus, são ameaçados a não falar de Jesus. Camaradas ficam felizes, dignos de serem perseguidos. Meu Deus, digno. E depois, quando acaba a história toda, o que é que acontece? Manhã e noite, entre casas e sinagogas, continuando falando de Jesus. Você já se sentiu digno alguma vez na sua vida? Houve essa satisfação de dizer: meu Deus,
Eu posso me regozijar porque eu estou sendo digno de sofrer insultos, afrontas, calúnias, difamações por causa do nome de Jesus. Ou você é o crente secreto, o agente secreto de Jeová. Teve um camarada que um dia quis dar um culto de ações de graça porque foi um soldado enganjado e nunca ninguém descobriu no exército que ele era cristão. Olha que absurdo. Uns, quando chegarem no céu, vão receber uma pedra preciosa na sua coroa, outros vão receber uma pedrada na sua cabeça, esse é um deles. Se chegar no céu, né? Se chegar no céu. O outro foi fazer um culto de ações de graça por causa da formatura na faculdade e estava felicíssimo, porque na faculdade ninguém soube que ele era cristão. Isso é tão normal. Alguém me mandou uma... Escuta só. Alguém me mandou uma imagem ontem. Está aqui essa pessoa. De um membro, ex-membro, sei lá como definir essa situação, da nossa igreja, ao redor de uma estátua de Buda, na Facete, viu? O nome é esse, Facete. De Buda. Outro dia, uma pessoa que faz psicologia aqui na igreja, disse que chegou uma professora e obrigou todo mundo a fazer macumba dentro de sala de aula. Colocou lá uma bandeja, né, pastora Vanessa? Uma bandeja com oferenda, e todo mundo tinha que arrodear e deixar um pedido. E você fez o quê? Eu fiz. Valia nota. Perdeu a vida, perdeu a alma. Se arrependa. Valia nota isso. Teve aí um dia que essa mesma instituição trouxe para a cidade um homem que escreveu a Bíblia de Satanás. Já faz muito tempo isso, 5 ou 6 anos. Eu lembro que uma jovem da nossa cidade que fez até, da nossa igreja que fez até direito, disse assim, pastor, que absurdo. Aí eu pergunto, cadê os cristãos dessa instituição? Cadê os cristãos? Cadê os cristãos? Eu estou falando isso porque é recente, tá? Me mandaram essa noite passada agora, essa madrugada, na verdade, essa imagem de lá, muita gente com as pernas cruzadas ao redor da imagem de Buda. Alguém viu isso, não? Alguém viu isso? Ao redor da imagem de Buda. Meu Deus, cadê os cristãos? Não é cultura, não é arte, não vale ponto. Cuidado aí, adolescente. Jovem, com essas questões de vale ponto, você perdendo sua alma para ganhar alguns pontos. Para agradar simplesmente a homens. Cuidado, porque as instituições, eu falei de uma, mas são todas elas, a maioria delas, estão todas pervertidas e não vivem o verdadeiro evangelho. Não vivem o verdadeiro evangelho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu contei outras ocasiões, mas permita-me falar. Eu fui levar meus meninos à escola. Os 2 meninos, aí vi aquele outdoor lá. O outdoor da intriga. É um camarada com posições afeminadas, dizendo, uns têm saia, outros têm barba, o que importa é ser mãe. Eu me senti afrontado e fiz o meu boicote, e o meu boicote continua. Entendeu? Fui instruído até por amigos, até profissionais da área de direito, a ponderar sobre o fato de tirar. Eu disse, eu não tiro, porque o meu boicote continua. Não é só contra aquela loja, não, mas é contra todos e tudo que se opõe a Deus. Então, me senti agredido. Eu disse, que mundo é esse? Talvez vocês não saibam, mas eu lamento se não souberem. Existem leis tramitando no Senado, onde a ideologia de gênero vai tirar dia de pai, vai tirar dia de mãe. Logo em seguida, eu coloquei nas redes sociais um vídeo, que as pessoas, que já tem escolas que não aceitam mais o dia do pai, o dia da mãe, é o dia da família. E afronta, não é para não constranger alguns que não têm mãe e outros que não têm pai. Como assim? Quer dizer que a minoria vai responder pela maioria? Não pode. Que lógica é essa? Né? Que incoerência, que despautério, que discrepância é essa? Então, existem essas leis tramitando que não vai ter mais pai, não vai ter mais. Já tem ideias que a identidade não tem que ter filiação.
de que não existe sexo. É um absurdo. A Marisa Lobo, quando esteve aqui, falou sobre inúmeros sexos que já existe aí, onde a pessoa tem a liberdade de escolher. E você pode ter 2 mães, você pode ter 2 pais. Enfim, é uma loucura. Pastor, o senhor é contra casamento gay? Sou. E o Estado pode ser a favor, a legislação pode ser a favor, a civilização pode ser a favor, mas eles não têm o direito de redefinir aquilo que já existia antes dele. A palavra casamento vem de acasalamento. E acasalamento só é possível por um homem e uma mulher. O homem pode mudar todo o seu fenótipo, pode colocar seios, pode tirar os órgãos genitais, pode tomar tudo que for, alterar a voz, mas o seu genótipo vai continuar o mesmo. O cromossomo, o DNA não muda, vai ser sempre X, Y. Não tem como mudar. E a mulher é XX, então não tem como gerar. Então a palavra casamento vem de acasalamento. Vamos ser sempre contra, não adianta. Ainda que todas as leis do mundo se levantem contra nós, vamos ser sempre contra. Eles podem fazer, sim, podem fazer tratados, atestados, documentos de herança, podem fazer até união estável, tudo bem. Mas casamento, sentido, gente, se a gente permitir que isso aconteça, sabe o que é que vai ocorrer? Amanhã, quando você vier nessa igreja aqui, vai ter 2 casais gays aqui na casa, nesse altar recebendo bênção. Mas eu não vou estar aqui não, Saulo. Eu não vou estar aqui não. Alguém vai estar aqui. Já está acontecendo. Canadá, Estados Unidos, Alemanha, já está acontecendo isso. Igrejas históricas como batistas, como presbiterianas já estão permitindo isso. Eu não vou estar pastoreando essa igreja. Se isso vier a acontecer, se eu não estiver na glória, eu estou em outro lugar. Mas sabe por quê? Porque se o pastor e o padre não fizer, vai ser preso. Tramitando no Senado. Quando isso surgiu há 3 anos, Camila trabalhava como secretária aqui. Almena lembra dessa época, Juraci também lembra, quando veio um casal de gay exigir, pedir não, que a gente fizesse um casamento. 3 anos. E ela disse, olha, o pastor não faz casamento assim, com todo cuidado, tá todo mundo. Como assim? Isso é um absurdo, eu vou processar essa igreja. Começou a dar aquele piti. Eu disse, Jesus, ainda bem que eu não estava, porque esse demônio eu ia tirar na tapa. Oi. Há 3 anos. Obrigado, Jura, pelos detalhes. Essa é a realidade, gente. Aí a gente pensa que a gente está longe disso. Não. Está aí. Aí você viu as redes sociais, né? Você lê o texto, o meu boicote. Momento algum agredi ninguém, disse que até o gay tem direito de ser o que ele quiser, porque Deus foi que deu o livre-arbítrio. Ele se vire com Deus. Você viu as palavras de baixo calão, o nível. Enquanto eu estava no campo das ideias, foram para o campo das emoções. Mas o que é que acontece? Deixa eu te dizer. Casamentos que eu tinha marcado foram cancelados. Pessoas que tinham compromisso não vão fazer mais, não me querem mais fazer casamento. Eu fiquei tão feliz, gente. Botei até uma mensagem lá, eu estou feliz de ser considerado digno de sofrer essa afronta. Pessoas se manifestando contra, até da minha família, né, da família da minha esposa. E o negócio teve proporção nacional, mundial, tinha gente na Austrália, na Alemanha, na África e na Inglaterra, falando sobre isso. A proporção foi tamanha. Eu disse bem assim, rapaz, eu fiquei feliz. Me senti digno de sofrer. Aí alguém disse, que vergonha, pastor, seu pastor. Eu disse, isso é vergonha, então me envergonharei mais e mais e mais, para que o evangelho seja anunciado de alguma forma, através
da minha vida? Bom, eu não quero ser popular nem diplomático. No meio de tudo aquilo, Deus me ensinou algo. Porque eu vi um povo muito unido e o nosso povo muito disperso. Quando eu falo disperso, é igual, eu estou me falando a liderança, não os pastores, muito dispersos. E Deus me disse o seguinte: quando ele levantou Elias para denunciar o pecado de Acabe, havia 7.000 homens que não se manifestaram até o dia que todos tiveram que dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas sabe o que Deus me fez lembrar? Deixa eu te dizer o que Deus me disse. Eu te escolhi como profeta. Escuta isso que Deus disse. Eu te escolhi como profeta. Eu te separei para ser uma voz profética. Eu sou contigo. Deus me disse isso. E aí, essa palavra, escuta, gente, que eu nunca disse isso a ninguém, em nenhum lugar. Me trouxe o conforto. Sinto muita paz se falar isso para você. Me trouxe o conforto. Sabe por quê? Diferente de muitos, eu não tenho alunos para agradar. Eu não tenho leitores. Eu não tenho eleitores para agradar. Eu não tenho clientes. Eu não tenho fregueses. Quando Deus me chamou, eu tinha 18 anos de idade. Ele não deixou que eu tivesse uma outra profissão a não ser viver a vocação ministerial. Eu não tenho compromisso com eleitores porque eu não sou político. Eu não tenho compromisso com alunos porque eu não sou professor secular. Eu não tenho compromisso com clientes porque eu não atendo ninguém. Estão entendendo? Eu não tenho compromisso com fregueses porque eu não vendo nada. Aí Deus diz bem assim: seu compromisso é só comigo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer bem assim: eu só tenho um compromisso de agradar a Deus. Nada mais. Nada mais. E compreendi porque muitos não se manifestaram. Porque tem eleitores, porque tem clientes, porque tem fregueses, porque tem pacientes, porque tem alunos e não querem perder a simpatia e a afeição. Não julgo eles. Sei que um dia eles vão ter que se manifestar. Não adianta. Alegres, estou me referindo aos líderes. Aos líderes, tá? Alegre-se na recompensa eterna. Letra B. Permaneça fiel ao Senhor. Apocalipse 2:10, o que é que diz? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. O que fazer diante da perseguição? Permaneça fiel. Fiel até o quê? Até que circunstância? Você quer a coroa da vida? Seja fiel até a morte. É forte, né, gente? Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Esses homens todos que nós citamos, mencionamos e que existem na história, tiveram a oportunidade de negar Jesus. Imagine Sadraque, Mesaque e Abidnego. Gente, o que é uma ajoelhadazinha? Né? Tá lá, tocou a trombeta, os camaradas olham um para o outro, vamos combinar nós três, a gente não diz a ninguém, ninguém viu, só nós sabemos. Afinal de contas, ninguém quer perder o pescoço, nós somos jovens, temos muita coisa a viver, queremos casar, queremos ter filho. Tem a formatura aí para a gente se formar e tal. Então, o que é que custa fazer isso? Nós não estamos na nossa terra, nós não estamos no meio do nosso povo. Pronto. Só isso. Agora, terrível nessa história é a resposta que Sadraque, Mesaque e Abidnego dá a Nabucodonosor. Eles preferem a morte do que se ajoelhar, gente. Eles não têm segurança nem garantia alguma que Deus há de dar livramento. Ei, escuta isso, pelo menos isso aqui, ó. Eles não têm certeza, segurança, garantia que Deus vai dar livramento, não. Eles preferem a morte. Quando eles dizem o seguinte: se Deus quiser salvar, Ele salva. Se não quiser, fica sabendo que entre escolher dobrar os joelhos para um homem ou morrer, eu prefiro morrer. Terrível, né? Agora, quantas vezes a gente não dobra o joelho? A gente não se curva, aceitando propostas indecentes, nos omitindo diante de situações em que Cristo está sendo envergonhado.
E a gente, em nome de uma suposta paz, em nome de um politicamente correto, trai o nome de Jesus. Por fim, glorifique a Deus com o seu testemunho. Quero encerrar aqui. Olha o que diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se. Se vocês são perseguidos por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 13 e 16. Se temos que sofrer nessa vida, então vamos sofrer para que o nome de Cristo seja glorificado em nossa vida. Ninguém vive sem sofrimento. Eu não estou aqui com mimimi, trazendo vitimizações. Sabe por quê, gente? Todos os dias, delegados, promotores, advogados, não é meu irmão Magno? Nosso advogado aqui, a igreja, graças a Deus, tem muitos bons advogados. Todos os dias eles estão sendo ameaçados. Todos os dias eles estão morrendo em nome do direito, em nome do bem. Também. Todos os dias. Ou seja, ninguém vive sem perseguições e você pode ser perseguido por inúmeras razões. Mas eu vou te dizer o seguinte: não há honra maior. Estou entendendo? Não há honra maior de sofrer por amor a Cristo. Se tiver que sofrer, não sofra como assassino, como ladrão criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios. Mas como cristão, não se envergonhe. Por quê? Não se envergonhe. Porque muitos se envergonham, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, como reagir diante das perseguições? Glorifique a Deus com o seu testemunho. Seu testemunho venha ser para a glória de Deus. Amém, irmãos? Pessoas morrem todos os dias por diversas razões. Tem políticos morrendo. Nem todo político é indecente, desonesto. Tem pessoas do bem que entraram na política para tentar contribuir para uma sociedade melhor. E o que é que acontece? Morrer. Então, se tem que sofrer, que sofra por nome de Jesus. Essa igreja que nós pertencemos, me refiro ao cristianismo, resistiu à perseguição do Império Romano. Resistiu à perseguição da Inquisição Católica. Resistiu à perseguição da invasão islâmica. Resistiu às ameaças do comunismo, do socialismo. Resistiu às ameaças do nazismo. Resistiu às ameaças do iluminismo, do racionalismo. Essa igreja a qual nós pertencemos, ela resistiu a todas as ameaças que vieram sobre ela. Sabe por quê? Aquele que edificou a igreja disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa igreja não está edificada em uma ideologia humana, em uma doutrina religiosa. Essa igreja está edificada na vida de uma pessoa que ressurgiu dentre os mortos e vive estar à destra de Deus Pai. Essa igreja vai permanecer e prevalecer até o dia que Deus desejar. Até o dia que Deus estabelecer, seremos a luz desse mundo, seremos sal dessa terra. Ninguém detém, é obra santa. Como Tertuliano disse, o sangue do mártir é a semente da igreja. Quando ele disse isso, nos primeiros séculos, para cada cristão que morria, milhares de cristãos se convertiam. Para cada cristão que morre nessas regiões, meus amados, vários outros, essas informações não chegam ao nosso conhecimento, vários outros se convertem. Vários outros. Deixa eu te dizer uma outra verdade. Para cada cristão perseguido, nessa era,
vários outros cristãos se convertem por causa de um cristão perseguido. Por causa de um cristão perseguido. Essa história que eu vivi recentemente, estou contando porque foi recentemente, não pense que ela é só sombria, não. Teve muita coisa boa. Muita coisa boa. Muitas pessoas que me paravam na rua e disseram: parabéns, pastor, somos família. Depois eu vi aqui nas igrejas, Bruno, esposo de Kate, hoje ele não está aqui. Teve um rapaz que mandou até uma loção para minha barba. Disse: manda essa loção para a barba do pastor, para ele ficar com cara de mais macho alfa. Mas bem assim, pastor, um camarada que viu sua postagem lá, gostou tanto, ele não é crente, mas gostou tanto que disse: bem assim, eu digo, pastor, que nós estamos juntos em prol da família. Várias pessoas se posicionaram em vários lugares, pessoas que nem imaginavam, nem sabiam que existia. Nesse culto que aconteceu da família, vários deles aqui estavam. É o agir de Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém, irmãos? Então a perseguição, ela é inevitável. Se prepare, porque dias piores virão. Não quero ser pessimista. Estou apenas sendo realista. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. A pergunta a se fazer agora é: você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Então se levante em nome de Jesus. A pastora Vanessa quer uma reunião de 1 minuto com as mulheres. Ela disse que é rápido. Mais rápido que esse culto? Mais rápido que a minha pregação hoje? Então tá bom. Gente, desculpa me estender tanto. Oi? Oh, obrigado, Saulo. Pelo menos tem Saulo aqui. Obrigado. Desculpa, eu sei que eu me estendi. O assunto é sério, gente. O assunto é sério. Não dá para superficializar o assunto que requer tanta seriedade. Você está aqui, passou 1 hora a mais o culto hoje. Você está sentado em um ambiente confortável, climatizado, acompanhando o culto por projeção, ouvindo, por meio de aparelhos sonoros aí, enquanto irmãos estão lá, nesse exato momento, morrendo, nesse exato momento sofrendo, nesse exato momento vendo os seus parentescos morrerem. Então, pelo menos, se eu conseguir aqui despertar a sua consciência hoje, de que a perseguição é algo natural à vida cristã, e que nós devemos orar mais e mais por eles e por nós, porque a perseguição que veio até eles virá também até nós. Não se engane, o Brasil é um país pacífico, mas nós não sabemos até quando. Não se engane, é tudo uma questão de tempo. A palavra de Deus não pode mentir, a palavra de Deus não pode falhar, e a Bíblia diz que seremos odiados por todos e perseguidos por todos. E quando esse dia chegar, você vai se lembrar desse momento. Aí você vai se lembrar bem que o pastor falou, que nós devíamos estar preparados, porque a guerra já começou há muito tempo. Levante-se, guerreiro, valente, soldado de Deus. É hora de estendermos a nossa espada, de nos revestir de toda a armadura de Deus e combater o bom combate, guardar a fé e completar a carreira que nos foi confiada, para que o nome de Deus venha a ser glorificado em nossa vida, em todo o tempo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.